Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de reações, né? Porque os nossos alunos estão querendo reagir, tá querendo entender o conteúdo, tá querendo mudar de vida, né? Reagir pro vestibular, para as provas e bora pra aula, né? Chama a vinheta. Galera, a reação de decomposição é mais ou menos ali o inverso da reação de adição ou síntese. Na reação de adição ou síntese, você tem vários reagentes que vão se unir para virar um único produto, né? Acho que talvez eu estourei esse áudio aqui, né? Mas eu vou falar mais baixo um pouquinho, né? Na reação de decomposição ou análise, lembre-se que uma lise é uma quebra, certo? Então, uma decomposição, a molécula, uma única molécula, ela vai se quebrar, se convertendo em duas ou mais, né? Em vários produtos. Você tem um reagente que ali, devido a uma certa energia, ele vai se partir, ele vai se quebrar, virando vários produtos. Olha aqui um exemplo de reação de decomposição. Esse cara aqui é o carbonato de magnésio. Ele é um sólido, né? Ele é uma substância ali formada por vários átomos, né? E quando você aquece esse carbonato de magnésio, ele sofre uma decomposição, ele se quebra, ele sofre uma análise. E nessa análise você tem informação do óxido de magnésio, que também é um sólido. Além disso, você tem informação ali do gás carbônico. Então entenda como decomposição um material que está se quebrando em vários outros. Quando um ser vivo ele morre, a gente fala que ele sofre um processo de decomposição. Por que decompõe, né? O que seria essa decomposição de um ser vivo? Bom, você é formado por moléculas complexas, grandes, gigantes, né? E essas moléculas, depois que você falece, por efeito ali de micro-organismos, elas vão sendo quebradas em moléculas menores que vão servir de nutrientes para esses micro-organismos ou para outros organismos, né? Então, essa quebra de moléculas grandes em moléculas pequenas, em várias moléculas pequenas, é o que a gente vai classificar como sendo reação de decomposição, entenderam? Então, galerinha, o tio Soneca falou sobre como é classificado essa reação. Agora, olha os tipos de decomposição que a gente pode ter nesse tipo de reação. Ficou meio estranho isso que eu falei, né? Mas olha só, pira só comigo, ó. Nós temos uma coisinha chamada de pirólise, uma de fotólise e uma de eletrólise. Todas as vezes que a gente tiver esse finalzinho, lise, né? Pirólise, fotólise e eletrólise, quer dizer que vai haver uma cisão, um rompimento de alguma coisa aí, beleza? Então essas ligações, ou vai haver uma separação de substâncias ali para ser uma chamada de decomposição. Uma decomposição é aquilo que está se decompondo em duas ou mais coisas, né? Nesse caso aqui, a pirólise, ele está acontecendo uma decomposição por meio do calor, tá bom? Esse triângulozinho em cima de uma reação, esse delta aí, né, significa calor. Quer dizer que você insere calor aqui nessa substância, ela começa a se decompor em óxido de cálcio e CO2, né, que é o cal virgem e o dióxido de carbono. Beleza? Agora olha que massa, ó, a fotólise é quando acontece uma decomposição através da luz. Tá bom? A luz ela pode incidir e acontecer uma fotólise. Normalmente a gente usa muito na química uma reação que precisa da fotólise com luz ultravioleta, que ela é muito satisfatória para esse tipo de reação. E aqui na eletrólise é colocado uma corrente elétrica. Lembra que esse zinho, né, é a representação de corrente elétrica lá na física. Você estuda muito isso lá em DDP, em capacitores, resistores e por aí vai. Então, uma reação química, ela pode ser ativada ou então ela pode acontecer através de vários tipos de elétrons diferentes. Lembrando que calor é carregado de elétrons, luz é carregado de elétrons e eletricidade é também carregada de muitos elétrons, né? Então isso pode ativar essas reações e essas aqui acontecem por meio de decomposição. Um dos exemplos mais conhecidos de pirólise é também o chamado de craqueamento térmico, que é um sinônimo para pirólise.
que acontece com o petróleo, né? Que a gente insere calor no petróleo e aí faz a separação dos seus hidrocarbonetos, lá do metano, etano, propano, butano, pentano e por aí vai. Isso também é chamado de craqueamento térmico, é um outro nomezinho que a gente pode falar para pirólise. Beleza, galera? Então, galerinha, você viu aí que decomposição é quando você tem lá uma substância formada por vários componentes juntinha, né? E aí vem alguma energia e faz essa separação. E aí você tem formação de outros compostos menores e livres, né? Isso mesmo, né? Viva a liberdade, né, dos compostos, né? Força compostos na Então, luta. É isso. Até a nossa próxima aula.